Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Papo BTC. Hoje a gente está aqui com o Bruno, fundador e CEO da Diel, uma empresa que atua no setor de monitoramento e automatização de sistemas de refrigeração, que criou um sistema inédito dentro desse setor. Vamos lá, muito prazer, Bruno, obrigado por estar aqui conosco hoje. Valeu, Rafael, é um prazer estar aqui com vocês, muito animado para compartilhar aí a história da Diel. Maravilha, a gente que está animado, obrigado. E vamos lá, Bruno. Primeiro, acho que a gente podia conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Conta como é que foi a estrada, né? O caminho percorrido até o momento que efetivamente você decidiu fundar a Diel, né? Como é que foi esse processo de construção, o início da empresa? Não, ótimo, Rafael. Eu sou natural do interior da Bahia, eu fiz faculdade de engenharia elétrica lá em Salvador. E desde o início ali da faculdade eu tinha esse sonho de empreender, né, montar uma startup, uma empresa. Participei ali, na época, eu tinha uma incubadora de empresas na UFBA, na Inovapoli. Apliquei para alguns editais, com algumas ideias para montar a minha primeira empresa. Acabou não sendo aquele momento e acabei seguindo ali a trajetória mais tradicional de engenharia, né? Fiz um estágio ali na área de projetos de engenharia mesmo, no projeto da Petrobras. E aí continuei seguindo muito nessa carreira da engenharia, né? O início da minha carreira ali pós-faculdade foi muito dentro desse circuito ali de projetos de subestações, de sistemas de automação elétrica, de grandes projetos de energia que estavam acontecendo no país naquela época, isso era tipo 2012. Saí da Bahia, me mudei para o Rio, participei ali de um projeto do Comperj, muito nessa área de engenharia, né? E assim, sempre com aquela vontade de empreender, né? Mas foram surgindo várias oportunidades, sempre também muito focado ali no setor energético. Logo depois desse projeto do Comperj, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto da antiga MPX, que hoje é a Eneva, né? Naquela época, eles estavam construindo uma planta termoelétrica no Maranhão, e eu fui para lá, passei um bom tempo na obra, foi um ótimo período para aprender a parte prática da engenharia, né? Sair do projeto, do AutoCAD, ir para campo, aprender. E aí eu ficava lá no Maranhão, a gente ficava num alojamento, porque era uma obra assim, num lugar um pouco remoto. E ali foi ali pensando já numa ideia de empresa, né? Estava assim super feliz com o trabalho, mas sempre com aquela ideia de montar uma empresa atrás, pensando em como, né? E aí cheguei a montar um aplicativo naquela época com um colega de trabalho. Era um aplicativo assim muito parecido com o que é o OLX hoje. Na época a gente chamava a startup de MapTip. E esse aplicativo foi um ótimo aprendizado ali do que é ser um empreendedor, né? Naquela época eu trabalhava de dia, né? E à noite eu ia ali para o aplicativo com esse meu sócio naquela época. E foi bem legal a experiência. A gente aprendeu muitas coisas assim do básico do startup, assim, né? Assim, criar o produto é só o primeiro passo, depois você tem que partir para a descoberta do cliente, e toda essa dificuldade de monetizar aquele seu aplicativo, né? Então, foi a minha primeira experiência com empreendedorismo, e a gente chegou até a ganhar um prêmio da FAPESB, a gente aplicou ali para um edital de inovação, ganhamos um prêmio. Então, foi um trabalho reconhecido, só que a gente, assim, eu e meu sócio, a gente decidiu parar por ali, porque a gente viu que tanto ele como eu tínhamos outras ideias de carreira, né? E foi nessa hora que eu comecei a desenhar também uma ideia de que eu queria fazer um mestrado fora do Brasil. E aí eu consegui ali achar alguns mestrados que me interessavam muito nessa área de energia, né? Muito fruto da minha experiência nesses projetos energéticos, né? Como eu disse, Comperj, Eneva. E aí eu tinha essa curiosidade de entender mais a fundo o setor energético, né? E principalmente a parte do consumo, né? A gente pensa no setor energético sempre como várias plantas de energia de geração, né? As hidrelétricas, as termoelétricas. Mas aqui, especialmente no Brasil, naquela época, tinha muito pouco essa ideia do consumo, né? Como é que as empresas consomem energia? Como é que as pessoas consomem energia em casa? E foi muito o foco disso que eu tentei trazer no mestrado, né? Eu achei uma bolsa de estudos muito legal, até recomendo para todo o pessoal a bolsa de estudos que eu peguei, a Achieving,
que é uma bolsa de estudos do governo britânico. Ele incentiva estudantes internacionais a virem para o Reino Unido, né, no meu caso para Londres, estudar. E a ideia é criar um network ali de pessoas bem motivadas a empreender e ter essa conexão forte com o Reino Unido, né? E aí, com essa bolsa do Tigre, eu fiz esse mestrado na UCL, né, University College London, muito focado na parte de... o título do mestrado era Estudos de Demanda de Energia. Então, foi muito disso de entender o outro lado, né? O sistema energético, ele é assim, de um lado existe a geração e do outro o consumo. E foi ali que começou a nascer a ideia da EDL, durante o meu mestrado lá na University College London. Eu comecei a estudar exatamente, entender como é que as empresas consumiam energia. Comecei a entender que no Brasil, um país quente, o grosso do consumo no setor comercial, por exemplo, é o ar-condicionado. E as ideias começaram a nascer. Poxa, como é que eu posso, eventualmente, voltar para o Brasil, montar uma empresa para ajudar empresas a gerirem melhor suas cargas de ar-condicionado, né? Assim, a dissertação do meu mestrado foi criando um estudo de caso de uma tecnologia de redução de custo, na verdade, usando a tecnologia de armazenamento de energia, na forma de gelo, chama de termoacumulação. E foi assim que surgiu a EDL. Eu fiz essa dissertação de mestrado, estudo essa tecnologia, e aquela ideia de criar uma solução de armazenamento de energia para o setor comercial brasileiro, porque assim, no setor elétrico você tem diferentes tarifas, dependendo do horário, né? À noite a energia é mais barata, e durante o dia, durante 3 horas, a energia aqui no Brasil é mais cara. Então, a ideia da empresa era essa, você criar um equipamento que pudesse armazenar energia quando ela fosse barata, né, à noite, e durante o dia você rodava as suas máquinas de ar-condicionado sem consumir energia, né? E assim que a gente fundou a DIEL, né, em 2018. Eu me mudei de Londres de volta para o Brasil. Eu escolhi montar a empresa em Florianópolis, porque naquela época Florianópolis tinha toda a cidade da Ilha do Silício, era um lugar que tinha uma comunidade bem legal de startups. E aí me mudei de volta de Londres para Florianópolis e fundei essa empresa. Por sinal, eu convidei meu irmão, né, que é meu sócio, o Victor, e a gente montou essa startup lá em Florianópolis, foi aí que surgiu a DIEL. Claro que depois que a gente começou a desenvolver o produto, muita coisa mudou, o produto em si mudou, hoje a gente está focado realmente com uma solução muito mais prática, comercial, mas foi ali que começou toda a parte de desenvolvimento de tecnologia, a construção da empresa. Pô, fantástico, Bruno. E assim, uma coisa muito interessante é justamente o caminho, né, percorrido até a fundação da empresa. O mestrado foi fundamental nessa história, né, que você estava comentando. Quando você começou o mestrado, né, quando você buscou o mestrado, já foi com essa ideia, ou seja, de fazer uma dissertação que de alguma maneira pavimentasse o caminho para depois você empreender? Assim, no final do dia, eu acho que todas as decisões que eu tomei na minha carreira, elas direcionaram para esse momento, sabe? Então, quando eu pensei nesse mestrado, eu realmente pensei no estudo de caso de um conteúdo, um problema que eu poderia estar resolvendo, eventualmente com uma solução tecnológica, né? Então, a escolha do mestrado já foi pensando num potencial mercado que poderia ajudar empresas aqui no Brasil a gerir melhor ar-condicionado, cargas de refrigeração, né? E nesse sentido foi muito legal, porque o mestrado explorou muita área técnica, mas trouxe também, como era muito disciplinar, me trouxe muito a questão mais social, de entender como que as pessoas percebem o consumo de energia. Então, assim, para um engenheiro de formação, foi muito importante quebrar um pouco do só da tecnologia em si, mas entender as pessoas por trás do consumo da energia, né? Sem dúvida, que bacana. E isso é muito comum, assim, um pouco nessa sua trajetória, você viu muitos casos parecidos ou realmente foi uma coisa, muito um caminho que você escolheu, que você conseguiu construir, saindo um pouquinho do que é o normal, assim, da área acadêmica, né? Ou, eventualmente, é uma coisa que talvez seja mais comum fora do Brasil e menos aqui, né? Não sei, como é que foi essa vivência? Não, legal. Acho que, bom, baseado na minha experiência, eu fiquei com a sensação de que fora do Brasil, o
ensino acadêmico, ele busca algo mais multidisciplinar, né? E também algo um pouco mais prático do que o Brasil. O Brasil tem uma cultura de ser muito acadêmico no sentido literal da palavra, de desenvolver o paper, de fazer estudos e tal. Eu senti que lá você consegue se conectar mais com os problemas reais. Inclusive, uma das coisas que me motivou também a escolher essa universidade é que ela tinha um departamento de empreendedorismo que rodava ali seus desafios. Então, eu conseguia, sabe, estar dentro do ambiente acadêmico, mas ao mesmo tempo participar de eventos onde tinha empreendedores fazendo pitch para levantar prêmios. Então, isso foi muito parte do meu dia a dia lá dentro do ambiente acadêmico, já fazia parte lá. Entendi. Então, assim, até a escolha da universidade teve um papel relevante. Você tomou esse cuidado também, né? De escolher uma universidade que tivesse um pouco mais esse caráter, vamos dizer assim. Sem dúvida. A University College London, ela tem ela tem cursos nas mais diversas áreas, mas eu tinha visto que, tanto no departamento de estudos energéticos quanto de empreendedorismo, eles eram muito relevantes no cenário de Londres como um todo, né? Então, isso pesou muito na escolha da universidade, do curso, porque não foi aquele negócio assim, eu gosto de energia, eu vou fazer alguma coisa. Foi muito direcionado para o que eu queria fazer, ou descobrir, desenvolver nesse setor, sabe? Entendi, maravilha. Bom, e aí você estava lá em Londres, eu imagino que assim, as possibilidades eram inúmeras, né? Por que especificamente você escolheu então voltar para o Brasil? Era um problema, uma dor assim de mercado que você já tinha identificado, que você percebeu que ali podia, né, uma nova empresa surgir com uma solução? Ou foi um negócio que você pensou mais ali ao longo do curso? Como é que foi essa escolha de voltar para o Brasil? Então, quando eu terminei o mestrado, eu até fiquei bastante interessado em continuar e fazer um doutorado por lá. O doutorado teria um certo desafio, que era eu teria que achar uma bolsa de estudos, no caso, né, para me manter, seriam 3 anos de estudo. Então, era uma opção viável ali, eu teria que achar como fazer isso. Mas, assim, no final do dia, teve aquele chamado, sabe, do empreendedor. Pensei, poxa, ia ser muito legal continuar explorando isso aqui mais, viver mais esse ambiente aqui. Mas eu decidi ali, logo depois que acabou o mestrado, surgiu uma oportunidade de trabalho lá. Eu acabei pulando essa parte, esse detalhe, mas eu acabei trabalhando em Londres por mais um ano, exatamente numa incubadora de empresas da área de tecnologia lá. Então, eu saí do mestrado, trabalhei lá, mas já pensando em quando e como iria voltar para o Brasil, né? Então, por mais que eu amo Londres, é a minha segunda casa ali, mas tinha esse chamado do Brasil, sabe? A oportunidade era muito latente aqui. Eu não via ninguém fazendo, eu via que sempre quando falta energia, tem sempre a questão, rolou o apagão porque o ar-condicionado estava muito quente no dia, então era um problema estrutural muito grande. E eu tinha essa ideia que se eu criasse essa solução, ia ser muito relevante no contexto nacional, sabe? Então, acho que todos os caminhos levaram para esse dia aí que a gente fundou a empresa. Maravilha, perfeito. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre a solução, sobre o que vocês efetivamente estão criando, né? A inovação que vocês trouxeram para o mercado brasileiro. Hoje, o que a Diel oferece para as empresas, né? O que vocês fazem? Ótimo. Como eu disse, a gente fundou a Diel para criar ali uma tecnologia de armazenamento de energia. E a gente passou um ano literalmente na garagem lá em Florianópolis, desenvolvendo esse equipamento. Foram 3 protótipos que a gente desenvolveu. Era um equipamento super pesado. E quando a gente percebeu que, na verdade, desenvolver tecnologia é muito bom, mas precisamos comercializar aquilo, né? Que a gente começou a procurar clientes e falar da nossa ideia. Poxa, você vai economizar na conta de energia X reais, o payback é 12 meses. O pessoal gostava da ideia, mas quando a gente apresentava o produto, que era um equipamento super pesado para estar no cliente meio industrial, a gente via que tinha um certo desânimo, sabe? Porque iria ser muito difícil instalar, era complexo explicar como e quando que ia gerar aquela redução.
Então, foi um certo dia que a gente, interando com algum cliente, ele falou, cara, é muito legal a sua ideia, mas eu preciso correr ali para outra loja, porque o ar-condicionado quebrou e os ovos da Páscoa estão derretendo. Isso era em abril, era Páscoa, né? A gente voltou para o escritório, assim, meio desmotivado, assim, caramba, como é que a gente vai iniciar a comercialização desse equipamento? E foi aí que rolou a ideia de pivotar, né? A gente falou, poxa, na verdade, a dor do cara, além do consumo, é a manutenção em si, é a máquina quebrar e deixar ele na mão. E a gente começou a desenvolver as teses. Imagine uma empresa, um varejo multi-site que tem 2.000 lojas no Brasil. Se cada loja tem 10 ar-condicionados, a gente está falando de 20.000 máquinas de ar-condicionado. Então, que dor de cabeça deve ser para esse gerente? Então, a gente pegou aquele equipamento super pesado que a gente tinha, retiramos a parte da inteligência, a placa eletrônica, os sensores, e transformamos no nosso primeiro produtinho comercial, que é o sistema de monitoramento preditivo de máquinas. É um hardware que a gente instala na parte externa do ar-condicionado e ele fica monitorando em tempo real temperatura, pressão, várias variáveis da máquina para diagnosticar o quão saudável aquela máquina está rodando e qual a probabilidade dela quebrar. Então, a partir desse momento que a gente criou esse protótipo desse produtinho, dessa caixinha que a gente instalava e tinha em tempo real a saúde da máquina, que o nosso pitch ficou muito mais comercial. E foi aí que a gente começou a realizar as primeiras vendas. Naquela loja de tecidos da esquina, que o cara tinha 2 máquinas grandes e a gente instalou e começou a monitorar em tempo real, foi o nosso primeiro cliente. E por aí vai. E aí, à medida que a gente foi iterando com alguns clientes, alguns mais clientes maiores, B2B, Enterprise mesmo, a gente viu a necessidade de criar outros produtos para completar um portfólio, sabe? A gente ouviu muito feedback de tipo, monitoramento preditivo é muito legal, mas eu preciso que você automatize minha máquina também. Então, hoje, a gente foi, desde esse momento que a gente desenvolveu esse primeiro equipamento até hoje, a gente desenvolveu uma série de novos equipamentos, de hardware, tudo integrado numa plataforma só, para fazer desde o monitoramento até a automação do sistema de refrigeração. E aí o pitch principal é exatamente isso, é reduzir na conta de energia, porque é direto, é a correlação direta, o consumo de ar-condicionado. Nesse tipo de cliente comercial, chega a representar algumas vezes 80% da conta de energia. Então, qualquer forma mais eficiente de rodar seu sistema de ar-condicionado vai afetar a sua conta de energia. E a outra dor era a manutenção. Era assim, o ar-condicionado quebrando o tempo todo, o ar-condicionado rodando de forma ineficiente. A gente detectava e ele tinha na nossa plataforma se a máquina estava verdinha ou vermelhinha. E aí conseguindo atuar junto com a equipe de manutenção. Poxa, excelente. E aí, só por curiosidade, né? Isso chega a representar uma economia de que magnitude assim, para as empresas? A gente já fez muitos cases em que a gente encontrou savings de até 40% na conta de uma certa loja. E aí, na média, a gente sempre estima em torno de 15% a 20%. Mas dependendo do segmento, a gente consegue mais. E aí, a nossa precificação ela veio muito do potencial de economia. Então, a gente, quando faz uma proposta para um cliente, a gente sempre faz um estudo energético dele, estima ali 15% de redução, que é basicamente o que a gente garante de redução de custo de energia. E aí, a gente garante o payback do investimento dele. Então, é isso. Varia de segmento a segmento, mas a gente sempre está botando hoje que fica na faixa de 10% a 25% de redução de conta de energia. Mas que financeiramente é muito impactante, sem dúvida nenhuma, né? Toda empresa busca soluções, maneiras de cortar custo, cortar despesa, né? Então vocês realmente ajudam muito a empresa nesse sentido. E melhor de tudo ainda, fazem um cálculo, ou seja, de alguma maneira vocês compartilham o risco, vamos dizer assim, né? O quanto de economia que é gerada. Quanto mais economia, mais vocês ganham, menos economia, vocês ganham menos. Então está bem alinhado o interesse, vamos dizer assim, né? E eu estava dando uma olhada aqui no site, vocês têm grandes clientes, né? Santander, Raizen, Ambev, Petz, Dasa, C&A, Raia Drogasil, ou seja, grandes grupos brasileiros, né?
além dessas grandes empresas, a solução de vocês também serve para aquela microempresa, para a pequena, média empresa? Não, ótimo, Rafael. Como você falou aí, tem alguns clientes bem grandes, bem relevantes, que é para onde, de fato, a nossa solução ela foi desenhada. Tá? A gente, como eu disse, o que realmente foi a nossa inspiração foi ajudar aquele gerente de manutenção, ou de facilities, ou de energia, que está cuidando de 2.000 lojas, ou de 1.000, né, ou de 500. Então, a gente está muito focado no que a gente chama das baleias, né, que são essas empresas, e a solução foi desenhada para ela. Só que a gente já está hoje trabalhando com o que a gente classifica como os atuns, né, que são aquele segmento de médio porte, que são as redes locais, regionais, entre 60 a 80 sites, né? Então, no final do dia, nosso cliente é o varejo, nosso cliente ideal, nosso CP. Ele é aquele varejo multi-site a partir de 50, 60. Isso quer dizer que a gente não trabalha com clientes que tenham menos unidades? Não, a gente trabalha. Só que não é muito o nosso foco. Nosso modelo comercial, a gente realmente faz uma estratégia outbound, né? A gente vai atrás do cliente. Então, a gente está sempre focando nos clientes que são mais em que nosso produto foi projetado e vai trazer o melhor retorno. Mas, eventualmente, a gente recebe ali algumas demandas de clientes menores e faz sentido total. Tá? É só que, no momento atual, ainda não é o nosso foco. Então, para o setor, né, de pequeno porte, aquele cliente que tem 5, 10, 15 lojas, ainda não é o momento. Apesar de que a gente acha que, eventualmente, no futuro próximo, a gente possa ter um produto mais simplificado para esse tipo de segmento. Perfeito, legal. E você tinha comentado também, né, Bruno, um pouquinho sobre o portfólio que vocês têm hoje, né? Então, começaram com uma solução e depois foram trazendo soluções complementares, coisas que se encaixavam, né, no arranjo ali da solução. Então, falando um pouquinho dessa estratégia de produto, né, o quão importante foi isso para que vocês efetivamente conseguissem subir o top line, né, a geração de receita da empresa, essa composição do portfólio? Como que isso foi pensado? Olha, foi 100%, tá, Rafael? A estratégia de desenvolvimento de produto da gente, ela foi totalmente conectada com o nosso go-to-market, assim. Principalmente, como você falou, os nossos clientes são muito grandes. Então, como é que você pega uma conta do tipo Santander, né? É muito do tipo, pessoal, eu adorei o monitoramento, mas para eu comprar o monitoramento, eu preciso que vocês monitorem as temperaturas das minhas agências, monitorem meu consumo de água, meu consumo de energia, eu preciso que vocês automatizem. Então, o nosso roadmap de produto, ele foi, a partir do primeiro produto que a gente desenvolveu ali, onde teve ali aquela inovação, a gente começou a desenvolver os produtos junto nesse roadmap, junto do cliente. Então, a gente foi desenvolvendo exatamente todos esses pontos que o cliente precisava para, de fato, contratar a gente. Tá? Então, foi essencial, durante esse desenvolvimento, participar ali de várias conversas, entrevistas, entender o que ele precisava ali de produto para que a gente pudesse, de fato, oferecer a nossa plataforma. Perfeito, maravilha. E aí, então, tem a parte do hardware, né, que você comentou, que tem que ficar junto ali com os equipamentos em diversas localidades. E aí, imagino que tem a parte do software também, que é a parte que vocês fazem o gerenciamento, que o cliente consegue operar, né, todo esse sistema. Como é que funciona essa arquitetura, vamos dizer assim, né, de hardware e software, e como que é a interface que vocês oferecem para o cliente? Exatamente. A gente tem hoje cerca de 5 hardwares próprios, e dezenas de hardwares de terceiros homologados. O que quer dizer isso? Que eles enviam dados para o nosso servidor e aquele hardware é como se fosse um hardware nosso. Então, na plataforma, é uma plataforma integrada em que fica disponível os serviços para o cliente, né? Seja o serviço de monitoramento, o serviço de automação, fica tudo disponível para ele, independente do tipo de máquina, porque outro ponto muito importante, que é um diferencial competitivo da Diel, o Brasil é um país onde os prédios são muito, assim, é tudo muito assim, puxadinho, né? Você vai construindo os prédios e você não necessariamente projetou aquilo ali por vários anos.
Então, é uma característica do mercado do setor brasileiro, né, dos prédios. Então, é muito comum que você tenha split numa sala, o splitão em outra. Isso é um conjunto de tipos de máquinas que o cliente pode ter numa mesma unidade. Então, os nossos hardwares, eles foram projetados para não dependerem disso. Eles se conectam em qualquer tipo de sistema de ar-condicionado. Então, quando você conecta os hardwares, né, à medida que você vai conectando os hardwares das máquinas, os hardwares vão subindo os dados em tempo real para a plataforma. E na plataforma o cliente pode configurar, mas geralmente a gente tem ali as boas práticas que a gente bota, máquina tal e tal lugar. E aí já linka com a temperatura do ambiente que aquela máquina está refrigerando. Então, para ele tem uma camada de software de gestão. Tá? Ele entra lá, a visão geral dele, a primeira página que ele abre no nosso dashboard é uma visão geral de todas as unidades, né? Porque o nosso cliente, por ser tão grande, o produto foi projetado para gerir várias unidades. Então, ele já sabe ali, na primeira tela, quais máquinas estão ruins, quais estão boas, quais regiões ele tem mais problemas com máquinas, quais regiões estão consumindo mais, e por aí vai, né? E aí começa com toda essa jornada do cliente dentro do dashboard. Perfeito, maravilha. E aí, depois, aí a operação do sistema depois é feita pelo cliente ou vocês terceirizam esse trabalho também? Quando o cliente já está com a gente há um certo tempo, ele começa a se acostumar com a plataforma, ele mesmo já começa a operar, mas a gente prefere trabalhar junto com ele, sabe, para extrair o máximo da plataforma. Então, a gente tem um time que a gente chama de sucesso do cliente, é um time que tem tanto a parte de relacionamento quanto a parte técnica muito forte, e fica colado no cliente. É como se o cliente pudesse acessar todos os serviços, mas a gente, de propósito, trabalha para que ele acesse as camadas de gestão e deixe com a gente as camadas mais operacionais, de configurar os set points, de ajustar as análises. A gente automatiza quando a gente percebe que nosso time está começando a fazer atividades muito repetitivas, a gente automatiza e já cria um novo serviço de ajuda para o nosso time. Então, hoje é uma responsabilidade compartilhada de operação do nosso sistema, mas muito focado na ideia de que o cliente ele tem que gerir o parque e tomar as decisões gerenciais mesmo, né? De alocar equipes de manutenção, de eventualmente comprar novas máquinas, de comunicar as gerências das unidades, né? A nova estratégia de redução de custo de energia, porque a gente implementa horários de funcionamento e por aí vai. Então, é um trabalho muito conjunto com esse gestor do cliente, sabe? Maravilha, perfeito, Bruno. Bom, e aí então, até um pouco também pelo que você está trazendo para a gente, dá para perceber o nível de complexidade, né, da organização de vocês. Porque primeiro tem que ter uma área técnica muito forte, né, que consiga constituir esses produtos, produzir esses produtos, né, tanto na parte de inovação, novas soluções, mas também, né, nos produtos que vocês já possuem. Então, esse é um lado. Você falou um pouco sobre a parte comercial também, né, da estratégia, de buscar o cliente, tá atrás dele o tempo inteiro. E agora você acabou de trazer um terceiro lado, que é a manutenção do relacionamento. Conseguir entender o cliente, estar junto com ele, ou seja, são quase que equipes, né, que todas elas importantes, mas equipes, de certa forma, complementares e independentes, né? Cada um ali atuando no seu papel. Como é que foi o desenvolvimento? Como que a empresa foi amadurecendo ao longo do tempo para que vocês conseguissem entregar tanta coisa, né? Cumprir tantos objetivos? Perfeito, Rafael. Ótima pergunta. Assim, é algo assim, numa startup tudo é muito dinâmico e o que a gente busca é estar sempre melhorando, né? Então, a estrutura que a gente criou hoje, a gente vai estar sempre iterando para melhorar ela, né? Mas a gente começou a ver o perfil, né? A gente fundou a empresa, eram 2 sócios, 2 engenheiros, aí a gente convidou o Edson, que é o nosso terceiro sócio, para ser ali mais na parte de operações. Ele também era engenheiro. Então, é uma empresa que nasceu com muita engenharia. O DNA era engenharia, era desenvolvimento de produto e operações. À medida que a gente foi crescendo, a gente viu que precisava desenvolver o lado comercial da gente, né? E foi nesse momento que não só a gente começou a dividir as atividades, e nesse momento eu fui direcionando mais para ser o CEO e o Vitor, meu sócio, para ser o diretor comercial. Então, foi a primeira vez que os papéis ficaram bem claros, né? Então, o Vitor começou a buscar
toda essa parte de interface com o cliente, de propostas de entender, claro que junto comigo na identificação. E eu fiquei focado em administrar a empresa, em rodar o time de produto, operacionalizar e buscar investidores e parceiros. Então, em 2019, a gente começou as nossas conversas com o Grupo Gera. E veio, no meio do ano, a gente fechar uma parceria, um investimento do Grupo Gera. E teve muito ali a questão do comercial. A gente, um grupo de engenheiros, desenvolveu o produto. E o Grupo Gera, que já tinha o seu lado comercial bem consolidado, clientes. Então, foi ali também que a gente amadureceu bastante nossa interface com nossos clientes, a forma como a gente fazia o comercial, né? Então, desde aquele momento, em 2019, a gente entrou numa jornada para achar o famoso market fit, né? Porque a gente tinha o produto, a gente tinha a demanda, mas como é que a gente chegava no cliente? Os clientes eram grandes, como é que a gente faria a venda para o cliente? E aí a gente começou a ter, como eu disse, foi uma jornada que demorou um certo tempo. E aí eu acho que no final do ano passado, que a gente considerou, assim, dentre as métricas do que é um market fit, né, product market fit, a gente entendeu que estava na hora de escalar o nosso comercial. Porque a gente já viu que tinham clientes que estavam muito interessados. Foi naquele momento, final do ano passado, que, por exemplo, o Santander tomou a decisão de expandir com a gente para mais de 100 agências. E a gente começou a se preparar, no final do ano passado, para escalar comercialmente a empresa nesse ano de 2022. Então, eu diria que a Diel viveu várias fases. A primeira fase foi da engenharia intensa, depois da descoberta do comercial, depois do comercial liderando o desenvolvimento da empresa junto com o roadmap de produto, até chegar nessa fase atual, que é de escalar o comercial, escalar vendas, escalar o sucesso do cliente, escalar o relacionamento. E aí a gente foi aprendendo bastante. Por exemplo, a gente tem uma metodologia hoje muito eficaz de venda, né, de crescimento, que é: a gente faz o piloto, no piloto a gente prova que a solução funciona, e durante o piloto a gente vai construindo a expansão com o cliente. Tá? Então, esse método de piloto e expansão no mundo de B2B corporate, principalmente na solução de hardware, de SaaS, é muito importante. Então, existia muito daquilo, poxa, mas a gente faz o piloto e quando é que a gente vai fazer realmente a venda? Então, tinha muito disso e a gente foi descobrindo esse ano. Eu acho que esse ano a gente teve bastante sucesso na questão do crescimento comercial. Montamos, aí começamos a escalar o time, contratar um time de vendas, capacitar, treinar vendas. O time comercial faz as vendas e o time de operações tem que estar lá. Então hoje a gente está bem equilibrado. A gente tem um triângulo na Gel. A gente tem o time comercial, o time de produto e o time de operações. Apesar de cada um, como você falou, ser muito independente, ter suas próprias, né, atividades, são extremamente multidisciplinares e interconectados, né? Aquele negócio, o produto desenvolve o roadmap junto com as demandas comerciais, o comercial vende e garante o relacionamento com o cliente, o sucesso, e operações instalam e mantêm o sistema operacional. Perfeito, Bruno. Maravilha. E aí, então, resultado, né? Hoje vocês são quantos profissionais envolvidos na operação da Diel? A gente tem cerca de 70 pessoas hoje no time da Diel, dividido nessas 3 áreas, comercial, produto e operações. Os profissionais dos mais diversos backgrounds, digamos assim, mas eu diria que pelo DNA de engenharia da empresa, a grande maioria do time é engenheiro, mesmo aqueles que não estão no produto, que estão até no comercial, tem uma veia técnica, uma veia de engenharia muito forte. E um dos grandes desafios da gente foi exatamente esse, foi assim, tornar a nossa venda, a nossa comunicação mais comercial, mais focada na proposta de valor, mais focada no ganho que o cliente vai ter, nos gatilhos para ajudar aquele cliente, né? Muitas vezes você conversa com um gerente de manutenção. Esse cara, ele adora nosso produto e ele quer implantar aquele produto. Mas dentro de uma empresa tão grande, aquele gerente, ele é o nosso campeão lá dentro, ele vai trazer para o time de compras, para um time financeiro. E aí, durante sua jornada dentro do cliente, você tem que falar com vários tipos de áreas, né?
E aí, um dos grandes aprendizados da gente foi esse: a gente tem que ter o time técnico, e a gente tem que ter a linguagem comercial, a gente tem que ter a linguagem financeira. Então, o time é muito multidisciplinar, mas ainda muito para o lado técnico, né? E a gente está equilibrando isso para tá sempre deixando o sucesso do cliente, né, em primeiro lugar. Isso aí, sem dúvida. Maravilha, perfeito. E aí, ainda um pouco na linha do perfil do profissional que trabalha com vocês, né? Vou aproveitar até para puxar um outro lado, que é um pouquinho da história que você comentou sobre o início da empresa em Florianópolis, né? Você falou a Ilha do Silício. Realmente, a Floripa ali tem Santa Catarina, né? Meio que um polo de startups aqui no Brasil. Você acha que fez alguma diferença o fato de vocês terem surgido lá, ou seja, a estrutura, né, o local, enfim, as condições, elas favoreceram, elas facilitaram um pouco o caminho, a criação da empresa? Com certeza. Eu acho que o próprio ambiente de Florianópolis, tanto da comunidade de startups quanto do próprio ambiente da UFSC, né, Federal de Santa Catarina, inclusive, na época que a gente começou a empresa, o Vitor, meu irmão e sócio, ele estava fazendo um mestrado na UFSC. Então, a gente conseguiu acessar vários dos professores, a gente teve muita mentoria, a gente conseguiu usar alguns dos laboratórios. Ele, inclusive, fez a dissertação de mestrado dele, muito focado no desenvolvimento do produto. Então, ajudou muito a gente. Outra coisa que ajudou bastante foi que a gente ganhou um edital de subvenção da FAPESC, um edital chamado Sinapse da Inovação. E aquilo ali ajudou muito a gente no início, tanto no recurso financeiro, que permitiu a gente começar a comprar os equipamentos, contratar profissionais para fazer, eventualmente, um site, uma linha de código. Ajudou a gente também a ter um recurso para um bolsista. E a gente participou de toda essa comunidade, ajudou a gente a ser incubado no Celta, o Celta, que é uma das mais renomadas incubadoras de empresa do Brasil. Então, isso tudo estava ali dentro do ecossistema de Santa Catarina e de Florianópolis, sabe? A gente teve acesso à comunidade, acesso à faculdade, acesso à subvenção, acesso à incubação, à mentoria. Então, eu recomendo, sem dúvida, quem tiver a fim de montar uma empresa, Florianópolis deve ser considerado um dos pontos. Maravilha, ainda mais nessa parte de tecnologia, né? Tecnologia, exatamente. Perfeito. E para aquele que tem interesse em trabalhar com vocês, sabe que recentemente a gente foi também ministrar algumas palestras lá na Federal de Santa Catarina, é um público muito bacana, né? Sem dúvida nenhuma, uma referência dentro do Brasil, uma das. E então, para esse pessoal, né? Quem quer eventualmente se aproximar, conhecer melhor a empresa, talvez buscar uma oportunidade de trabalho com vocês, quais são os caminhos? O que você sugeriria? A gente tem nossa página no LinkedIn, todas as vagas da gente estão publicadas lá, as vagas atuais, né? No nosso site tem também a página de trabalho conosco, onde tem assim, uma descrição bem legal de quem a gente um pouco da nossa história, da nossa cultura. É muito importante, quando for aplicar, entender o ambiente daquela startup, né? No nosso caso, uma cultura muito focada em foco, em transparência, aquela agilidade de um aprender com o outro, multidisciplinaridade. Então, ali, esses são os dois canais para acessar as vagas, né? No momento, a gente está com várias vagas de estágio em todas as áreas, e a gente tem algumas vagas mais sênior pleno na área de growth, de vendas, de produto, e a gente está sempre fazendo o processo seletivo, né? Só para te dar uma ideia também, a gente começou o ano, a Diel tinha cerca de 30 pessoas. Hoje a gente tem 70, deve estar fechando o ano com cerca de 80, 90, né? E aí a gente planeja crescimento, bastante crescimento no ano que vem. Acho que a contratação de pessoas hoje é realmente um dos principais pontos aqui, é uma das principais atividades minhas, né? Eu passo uma boa parte do meu tempo conhecendo pessoas, entrevistando, é muito importante. Então, tem muita oportunidade. Quem tiver a fim de estar num ambiente super dinâmico, aprender muito, bem acelerado. Hoje a gente está em São Paulo, tá? A gente fundou a empresa em Florianópolis, mas a gente já rodou algumas cidades com a empresa. Hoje a gente está em São Paulo, muito por causa da proximidade com o cliente, né? Muito importante no nosso setor você
conseguir fazer uma visita, fazer o presencial no cliente. Então, a gente tem muitas das vagas aqui de São Paulo são presenciais. Hoje tem o híbrido, né? A gente acha o híbrido bem saudável. Então, para as vagas de São Paulo, tem essa região mais híbrido e tem um tipo de produto, desenvolvimento que costuma ser 100% remoto, né? Então, a gente tem desenvolvedores em todos os lugares do Brasil e funciona muito bem. Maravilha, perfeito. Poxa, uma expansão muito, muito significativa, né? Aquilo, vocês foram criando as bases, né? E realmente em 2022 parece que foi um ano de rampar, um crescimento exponencial muito forte. Provavelmente vão seguir nessa toada, incrível. E aí, bom, falando agora um pouquinho, né, do lado dos clientes, para a gente entender também como eventualmente um cliente pode chegar até vocês, e vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre expansão também, né? Vocês hoje, já está claro, né, deu para perceber que vocês têm atuação no território inteiro nacional, em termos de clientes, né, mas estão olhando para também possibilidades, oportunidades de expansão para fora do Brasil? É uma ótima pergunta, Rafa. A gente, sem dúvida, acha que a solução ela é global, no sentido de que a refrigeração, o ar-condicionado é um problema em todo lugar quente, né? Então, a gente sempre pensou que, obviamente, o Brasil é um ótimo mercado aqui para começar, mas a gente não acha que para por aí. Então, assim, a gente tem toda a ideia de expansão internacional, a gente já estudou alguns mercados, a gente já elegeu alguns mercados internacionais mais interessantes para a gente fazer testes. Mas, de novo, como é que você equilibra isso com a lição de casa, né? Que é continuar crescendo, prestando um serviço cada vez melhor aqui dentro do Brasil, né? Então, hoje a gente está na fase de fazer um estudo detalhado de uma expansão internacional. A gente já tem um time só focado nisso, só em fazer estudos de expansão, para a gente estar mais certo da onde que a gente expandiria, enquanto isso, também super focado aqui no mercado nacional. Maravilha, perfeito. E além da estratégia, né, comercial de vocês buscarem os clientes, eventualmente aquele cliente que está ouvindo a gente também quer falar com vocês, quais são os caminhos? Ótimo. No nosso site tem ali uma ferramenta de simulação, onde o cliente pode botar ali o perfil aproximado de funcionamento do sistema de refrigeração, alguns detalhes da conta de energia, e ele já pode ter ali um estudo preliminar, e quando aperta OK, já tem um time nosso que recebe aquele contato e faz a qualificação, ou seja, fala com o cliente assim que possível, né? E no nosso site tem também o nosso telefone e e-mail comercial, godenergia.com, sem falar que a gente é muito ativo no LinkedIn também. Então, qualquer desses canais a gente está ouvindo em tempo real, e quem tiver interesse fica super à vontade de entrar em contato. E a gente quer ouvir um pouco da realidade, né, daquele cliente, consumo energético, problema com ar-condicionado, é isso que a gente faz o dia todo aqui. Perfeito, maravilha. O site dielenergia.com, correto? Correto. Exatamente. Maravilha. Perfeito, Bruno. Bom, então a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Queria muito agradecer, parabéns pelo estrondoso sucesso, aí, pelo grande sucesso da empresa, parabéns também pela iniciativa, né, de inovação. A gente sabe que no Brasil, além dos desafios do empreendedorismo, empresas, né, mais voltadas para a área de tecnologia, engenharia, também são raras, acho que posso usar essa palavra, porque realmente são poucas, né, aqui no Brasil. Então, parabéns pelo sucesso, parabéns pela trajetória. Rafael, muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade da gente contar um pouquinho da história da Diel. Espero que, enfim, um pouquinho da minha história, da história da Diel incentive empreendedores aí a montarem suas próprias empresas, ou empreendedores, empresários que têm suas empresas e estão com problemas ali na gestão dos seus ar-condicionados, na conta de energia. Bate um papo com a gente está aqui para entender e ajudar, tanto na questão de carreira, de time, quanto na questão do business em si, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de contar um pouco a nossa história. Perfeito, Bruno. A gente que agradece, e a você que nos acompanhou no Papo BTC também, nosso muito obrigado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.